Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Erivelto Nunes e você está no podcast Fala Raul, o podcast do Colégio Estadual Embaixador Raul Fernandes. Bem, no podcast de hoje nós vamos falar um pouco sobre a breve história da matemática. Vem comigo para aprender um pouco mais. A matemática que conhecemos hoje, na verdade ela surgiu no Antigo Egito e no Império Babilônico, lá por volta do ano de 3500 a.C. Todavia, na pré-história, os seres humanos já usavam os conceitos de contar, medir e mensurar. Por essa razão, a matemática não teve nenhum inventor, mas foi criada a partir da necessidade que as pessoas tinham de medir, contar, agrupar e mensurar objetos. A matemática, ela surge a partir da relação do ser humano com a natureza. E, na pré-história, o homem primitivo já tinha a necessidade de mensurar a distância entre fontes de água ou até mesmo a necessidade de saber qual era a necessidade e a capacidade que ele tinha de capturar um animal ou fazer um plantio. A seguir, a partir do momento em que se tornou sedentário, precisou saber a quantidade de alimentos que seria necessária para alimentá-lo. Também deveria entender de alguma forma como e quando ocorreriam as estações do ano, pois isso significava saber em que época deveria plantar e colher. E dessa forma, notamos que a matemática nasceu com a própria humanidade. Bem, já no mundo ocidental, a matemática tem a sua origem no Egito Antigo e no Império Babilônico, conforme eu havia dito anteriormente. Ambos os impérios desenvolveram um sistema de contagem e medição a fim de poder cobrar impostos de seus súditos, organizar o plantio e a colheita, construir edificações, entre muitas outras funções utilizadas. Os outros povos, que nós chamamos de povos americanos, como os incas e astecas, também criaram um sistema de contagem sofisticado com os mesmos objetivos. A história do Egito, para quem não sabe, está intimamente ligado com o rio Nilo, pois o povo egípcio precisava aproveitar as vantagens de suas cheias. Assim, é ali que se desenvolvem modelos para determinar o tamanho das terras. Para isso, eles usaram parte dos corpos humanos para estabelecer medidas com os pés, o antebraço e o braço. Os egípcios empregaram também a matemática para observar os astros e criar calendário conforme nós usamos hoje no mundo ocidental. E a partir do movimento da Terra e do Sol, eles distribuíram os dias em 12 meses ou 365 dias. Igualmente, estabeleceram que o dia tem duração aproximada de 24 horas. Você sabia disso? A formação da matemática já na Babilônia está diretamente ligada à necessidade de controlar os impostos arrecadados. Os babilônicos não utilizaram o sistema decimal, pois não usavam apenas os dedos da mão para contar. Eles se serviam das falanges da mão direita e continuavam a contagem na mão esquerda, e assim contabilizavam até 60. Sim, esse sistema é chamado sexagenal e é a origem da divisão das horas e dos minutos em 60 partes. Até hoje dividimos 1 minuto por 60 segundos e 1 hora por 60 minutos. Por sua vez, os babilônicos criaram um sistema de numeração cuneiforme e o escreviam com símbolos em tábuas de argila. Já na Grécia Antiga, a matemática engloba o período do século 6 a.C. até o século 5 d.C. Os gregos usaram a matemática tanto para fins práticos como para fins filosóficos. Aliás, é bom ressaltar que um dos requisitos do estudo da filosofia era o conhecimento da matemática, mais especificamente a geometria. Eles, os gregos, teorizam a respeito da natureza dos números, classificando-os em pares, ímpares, primos e compostos, números amigos e números figurados. É dessa maneira que os gregos conseguiram fazer a matemática uma ciência com teoria e princípios.
E vários matemáticos criaram conceitos que são ensinados até hoje, conforme o Teorema de Pitágoras ou o Teorema de Tales. Bem, a matemática também teve um grande avanço e foi muito utilizada em Roma Antiga. Os romanos continuaram a aplicar todas as descobertas dos gregos em suas construções, como os arquedutos, na enorme rede de estrada ou no sistema de cobrança de impostos. Os números romanos eram simbolizados por letras e seu método de multiplicação facilitou o cálculo de cabeça. Atualmente, os números romanos estão presentes em capítulos de livros e para indicar os séculos. Bem, deslizando pelo tempo, nós chegamos à matemática na Idade Média. Durante o período conhecido como Alta Idade Média, a matemática foi confundida com superstição e não era um campo do saber valorizado pelos estudiosos da época. Entretanto, isso se modifica a partir do século XI. Por isso, longe de ser uma idade das trevas, nesse período os seres humanos continuaram a produzir conhecimento. Um dos destaques matemáticos foi Algorismo, que traduziu as obras matemáticas dos hindus para a Casa da Sabedoria em Bagdá. Suas obras foram muito populares entre os árabes, os números como os escrevemos hoje. Se acredita que os comerciantes árabes os apresentaram aos europeus através das transações comerciais. Bem, mas aí nós chegamos à Idade Moderna. Na Idade Moderna foram estabelecidos sinais de adição e subtração, expostos pelo livro Aritmética Comercial. Antes, as somas eram indicadas pela letra P, da palavra latina plus. Por outro lado, a subtração era sinalizada pela palavra minus e, mais tarde, a sua abreviação mos com um traço em cima. A matemática revolucionou, as mudanças que a ciência de certa forma, as ciências passaram por um período difícil e, com a matemática, passaram pelo período conhecido como a Revolução Científica. Um dos grandes inventos é a calculadora, que foi realizado por Blaise Pascal. Além disso, ele escreveu sobre geometria no seu tratado do triângulo aritmético e sobre fenômenos físicos teorizados no princípio de Pascal, sobre a lei das pressões no líquido. Não muito longe disso, o francês René Descartes contribuiu para o aprofundamento da geometria e do método científico. Suas reflexões foram expostas em livro, onde defendia-se o uso da razão e da comprovação matemática para conclusões sobre a causa de fenômenos naturais. Bem, por sua vez, também, Isaac Newton descreveu a lei da gravidade através dos números e da geometria. Suas ideias consagraram um modelo heliocêntrico e até hoje são estudadas como as leis de Newton. Já na matemática da Idade Contemporânea, houve um avanço muito grande, pois, com a Revolução Industrial, a matemática se desenvolveu de forma extraordinária. As indústrias e as universidades se tornaram um vasto campo de estudo de novos teoremas e invenções de todo tipo. Na álgebra, os matemáticos debruçaram no desenvolvimento de resolução de equações, quaternions, grupos de permutações e grupo abstrato. Já no século XX, as teorias de Albert Einstein reformularam o que se entendia como física. E, desse modo, os matemáticos viram-se diante de novos desafios para expressar em números as ideias do genial cientista. A teoria da relatividade supôs uma nova perspectiva sobre a compreensão do espaço, do tempo e mesmo do ser. E isso tudo graças à utilização da matemática. Bem, pessoal, assim chegamos ao final de mais um podcast. Esperamos que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima. E não deixe de colocar o seu like lá no nosso canal e compartilhar. Um forte abraço.